a gente estava falando do primeiro tema das diversidades, falando da definição de cultura, né? Cultura como modo de vida de diversos povos, e que nós temos o desafio na escola e na universidade de aprender a conviver com culturas que são diferentes da nossa, né? Aprender a respeitar culturas que são diferentes da nossa, aprender a conviver no espaço público e assim combater os preconceitos, que não é fácil de fazer, porque a gente herdou esses preconceitos, né? Eles estão na linguagem, eles estão na propaganda, eles estão lá como as empresas se organizam, como a escola se organiza, infelizmente. E olha, o que o curso Gênero e Diversidade tem feito? Muitos de vocês, e muitos que hoje não estão aqui, têm feito diários. Por exemplo, pega o tema diversidade, pega esses conceitos, os vários textos que estão falando disso. Então, se vocês forem lá no nosso blog, deixa eu ver aqui, se está aqui no blog. Então, se vocês forem lá no nosso site, blog, ó, esses são os eixos do nosso curso. Diversidade, gênero, sexualidade e orientação sexual e relações étnico-raciais. Então, quando a gente clica aqui em diversidade, aparece uma série de temas e esses que a gente estava falando aqui agora, ó, cultura e diversidade cultural, etnocentrismo, estereótipo e preconceito. A gente falou dos preconceitos, eles vêm com uma noção etnocêntrica, ou seja, você acha que a sua cultura, né, a sua etnia é melhor que a de todo mundo. E isso gera um estereótipo também, todo branco é assim, todo negro é assim, todo índio é assim. E a gente tem que desconstruir isso, porque mesmo dentro de um grupo as pessoas são muito diferentes. Isso ajuda a quebrar com os preconceitos. E aí a gente fala dessa questão do respeito e a valorização da diversidade, como que a gente pode fazer a participação juvenil, né, nas políticas que vão valorizar a diversidade, certo? Então tem aqui todos os temas do curso, cada um tem textos, tem vídeos, tem videoaula, o pessoal olha tudo isso e começa a fazer o seu diário, contar o que está vivendo na escola, o que viveu na sua família, contar os projetos que está desenvolvendo no seu lugar, certo? Então, assim, os relatos que têm aparecido no curso GDS são maravilhosos e muitos de vocês aqui são autores desses relatos. E quem não é autor ainda, precisa conversar com o colega aqui, a colega, porque quando você ouvir o que a colega está fazendo, você vai ter vontade de fazer também, tá certo? Então, a gente tem relatos das pessoas que estão trabalhando na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, realizando projetos nas aulas ou na escola, em conjunto com outros colegas, que fazem um verdadeiro mapa da diversidade cultural, que vão trazendo as expressões de vários povos, vão procurando nessa própria turma de estudantes as várias culturas e a origem de cada povo ali e trabalhando essa temática. E vão trabalhando isso com várias linguagens, com várias áreas de conhecimento, certo? E ao mesmo tempo tem diários que a gente tem lido e tem chorado muito, porque o pessoal tem contado cada história, né? Tem contado cada conflito, cada situação que se passa na escola, que muitas vezes a gente não tem condição de enfrentar naquele momento. Seja porque a gente não está preparado, seja porque foi uma coisa que você nunca tinha visto antes. Então, o curso GDE está com esses diários de vocês, reunindo todo um repertório de um conhecimento que não é só teórico, entendeu? É teórico e prático. E por isso não é um conhecimento acabado, é um conhecimento em permanente transformação. Então, qual que é a tarefa de vocês nesse tópico diversidades? Quem está fazendo o curso? O curso tem 1, 2, 3, 4 aulas desse tema, não é, João? Então, essas 4 aulas, elas estão distribuídas junto com as outras temáticas, misturadas. Você tem uma aula de diversidade, uma aula de gênero, uma de sexualidade e outra de relações étnico-raciais. Para cada uma delas você pode fazer um diálogo, certo? Então tem pessoas que pegaram esse tema primeiro que eu estou falando aqui das diversidades e já falaram, nossa, aqui já dá para escrever um livro. E já fez as aulas, não só a 1, já fez todas lá para frente desse tema, entendeu? Tudo bem, o nosso curso permite fazer isso. Porque a metodologia é flexível, não tem assim, primeiro você faz isso, depois você faz aquele, tal. Você gostou mais de um tema, tem mais repertório daquele tema, você vai lá e dá conta dele. Tem gente que gostou mais desse tema, que eu tenho uma história para contar.
projeto sobre gênero. Então vai lá e trata desse tema. Outro sobre sexualidade, outro sobre relações étnico-raciais. Então, o nosso curso Gênero e Diversidade tem pessoas aqui que já fizeram todos os diários. Olha que interessante que está o nosso curso. Isso que eu queria compartilhar com vocês. Tem pessoas aqui que já fizeram todos os diários, já reuniram fazer um memorial, que o memorial é a junção de tudo isso que você vai relatando e ligando com esses aspectos teóricos que tem aqui. Tem gente que já pensou um projeto de intervenção, tem gente que já aplicou metade do seu projeto de intervenção, que já está contando como foi, certo? E no final a pessoa vai fazer uma autoavaliação. Obrigada. Vai fazer um balanço disso tudo. O que ela aprendeu, o que ela precisa aprender. Um balanço que é ao mesmo tempo conhecimento e autoconhecimento. Porque quando a pessoa foi fazendo o diário, ela foi conhecendo a sua própria forma de lidar com essas temáticas. Foi revendo na sua própria história familiar, na sua história profissional, tudo que ela passou. Certo? Então, assim, nas diversas salas que nós temos lá no Tidia, nós temos tantos trabalhos que vocês postam e só o tutor lê, mas nós temos os fóruns e que o pessoal está contando cada história. Quando a gente abre lá, dá risada, abre a boca chorar, é um conhecimento riquíssimo. Porque a gente não aprende só com a teoria, a gente aprende quando o outro conta uma situação e diz como enfrentou aquela situação. Tá certo? Bom, alguém quer falar alguma coisa aqui do seu diário? Que aí nós já vamos partir para uma dinâmica, né? Por causa do horário também. Alguém quer comentar o seu diário? Algum tutor ou tutora quer comentar também um diário que leu? Pessoal, antes de vocês abrirem os comentários, eu queria pedir, por favor, que quem não é cursista do GDE, levante a mão, por favor. Tá. Existe a possibilidade de vocês que não são alunos também fazerem o curso com a gente, como cursistas livres, né? E aí, assim, nesse material que vocês receberam na pastinha, tem um e-mail que é o coordenaçãogdufpc@ol.com.br. Se vocês tiverem interesse em participar do curso junto com a gente, vocês mandam um e-mail neste endereço, falam, ó, estive lá no sábado, gostaria de participar do curso também, e aí vocês também podem fazer as atividades, né? Fazendo os diários, fazendo os projetos de intervenção, então o curso está aberto à comunidade nesse sentido, tá bom? Então vocês podem falar. O curso tem 180 horas, né? Assim, como é a educação à distância, ninguém vai ficar contando sua hora, você que tem que se organizar, mas você ganha um certificado de 180 horas. Alguém quer falar de algum diário emocionante? Tem ali. Coloquei ali no cantinho para bater papo. E aí eu percebi que a preocupação em seguir as notas da TNT, a preocupação em, de repente, escrever tudo certinho, organizado, justificado pelo Word, é muito grande. E, na verdade, o que a gente precisa desse curso é só que você abra seu coração. É só que você conte a sua experiência de vida ou o que você vivenciou em algum momento. É esse o seu diário. Porque é muito mais fácil falar do que a gente sabe, do que a gente conhece, do que a gente vivenciou. Então, aqui eu até tornei a liberdade, tomei todas as atividades lá, né, da sala vacateira, então eu tomei a liberdade. Eu tenho 4 projetos de intervenção. Cada pessoa, que eu trouxe aqui os 4, um fez sobre gênero, o outro fez sobre sexualidade, a outra fez a questão do negro na sociedade brasileira. Isso, levou assim 4 aulas para discutir com os alunos, leu textos sobre negros, música sobre negros, os alunos contaram as experiências que passam em casa, e é esse projeto de intervenção. É você poder ouvir o outro e entender o que o outro passa, e fazer com que o aluno também entenda isso, que não existe só o mundo dele, ele precisa aceitar e respeitar o mundo do outro. É só vocês sentarem e escrever. Tem gente que falou para mim hoje de manhã assim, eu nem comecei. Aí eu falei, por quê? Eu não sei como fazer, é tanta coisa para ler. Na verdade, o texto teórico é só para te respaldar. É só para você ter uma ideia do que acontece no mundo. E para te inspirar também, para você ler conforme a sua necessidade, né? Às vezes você lê um texto e ele já te inspira a fazer uma ligação com a sua realidade. Mas tem gente que gosta de ler vários para poder começar também.
Isso mesmo. Então, eu espero que hoje nós consigamos aqui fazer com que vocês consigam abrir o coração, sentar lá e digitar a experiência de vocês, para nós podermos compartilhar com outras pessoas e ajudar outras pessoas, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Ó. Ela está com os projetos tudo na mão, então quem tiver com dúvida, depois vai poder falar com ela. Você quer falar? Quero. O projeto de intervenção eu estou colocando agora, na verdade, no sistema, mas eu comecei a fazer o projeto desde o início do ano com os meus alunos, desde abril, na verdade, né? Então, eu estou mexendo com vários assuntos, assim, o tema é todo mundo é igual. No terceiro ato, todo mundo é igual. E a professora de artes, essa semana, ela veio falar comigo. Ela falou assim, seus alunos me falaram que não existe cor da pele. Eu pedi para eles pegarem o lápis cor da pele e eles falaram, não existe, professora. A professora Margarete disse que não existe. Como assim? Eu sempre falei para vocês e vocês sempre pegaram. Não, olha, professora, cada um tem uma cor de pele diferente. Falaram que todos me passaram um braço e eu falei, olha, cada um tem uma melanina. Até expliquei que era melanina para eles. Eles falaram, é bege, professora, é bege essa cor. Então, isso mostra que já estão realmente assimilando que a cor é uma bobagem, né? Então, já está alterando muito. Vou trocar uma experiência com a Margarete, que é ótima a ideia e o projeto que ela está fazendo, né? Em várias aulas que a gente fez assim, presenciais, o pessoal relata essa questão da cor da pele, do lápis, das atividades. E teve uma professora que ela relatou o seguinte, que eu acho muito importante compartilhar com vocês. Teve uma professora, não sei se ela está aqui, mas numa aula inaugural, ela relatou, lembra aquele vídeo, aquele documentário? Tem um documentário que a gente fez que chama Preconceitos e Indiferenças, que está na nossa aula inaugural aqui no nosso material. Depois o João pode até mostrar aí onde está. Tinha um rapaz que era professor que ele falava que quando ele era criança, por ele ser negro, ele ouvia dos amigos falando que ele era sujo, que ele era encardido. E aí ele chegava em casa, tomava banho e se esfregava pensando, será que eu estou sujo mesmo? Né? E essa história que esse moço contou ali, como se fosse um diário, puxou várias histórias e vários projetos, como que a Margarete colocou. Essa ligação que a gente está fazendo. E aí teve uma professora que na aula inaugural contou que ela chegou em casa, ela é uma moça negra, na nossa opinião belíssima, mas na opinião de muitas pessoas, porque o padrão de beleza é o outro, não. Ela disse que quando ela era criança, ela ouvia a mesma coisa que esse menino. E aí ela chegou em casa um dia, pegou Bombril e se esfregou assim. Não sei se ela está aqui hoje, acho que não. Foi no Paulo Butantan, não foi? E que nós fizemos uma aula lá. E ela mostrou pra gente as marcas que ela tem até hoje no pescoço. Foi uma das coisas mais emocionantes que nós vivemos nessas trocas de história. E não só ela contar a desgraça, mas ela contar que hoje ela é uma mulher que tem orgulho da beleza dela, porque ela encontrou pessoas na vida dela que ensinaram tanto para ela e que a amaram também, e que ela nunca para de estudar como é que ela pode trazer para os alunos e para as alunas com as quais ela trabalha vários padrões de beleza, valorizar sim a beleza negra, a beleza afro, colocar outros padrões. E aí veio essa discussão do lápis de cor que outra professora contou, que ela falou também, que fez toda a problematização que a Margarete colocou, e ela contou isso numa aula. Tinha vários professores aqui, assim, contando os relatos, né? Questionando isso, fazendo diferente. E aí teve a gente mencionou que teve uma ONG que criou até uma caixa de lápis de cor com várias cores de pele, né? A gente, assim, uma mudança cultural, uma mudança de paradigma, mas ao mesmo tempo uma resistência a essa mudança. Então, tanto nos diários quanto nos projetos, vocês entenderam o que está acontecendo? Esse movimento duplo de fazer coisas novas, de coisas criativas, de transformar paradigmas, valores e práticas que, assim, você diria que é uma prática ao mesmo tempo sofisticada, mas acessível, ela não é difícil de ser feita, né? Mas ela desencadeia uma série de coisas, né, e de questionamentos com as pessoas que ainda não chegaram nesse conhecimento, nessa visão de mundo. Então a Margarete está de parabéns, né, de fazer um projeto assim, porque ela falou assim, olha, todos somos iguais, mas ao mesmo tempo, quando ela contou, nós somos iguais, mas somos diferentes ao mesmo tempo. E a beleza da nossa igualdade está nessa diferença e nessa pluralidade. E trabalhar isso com as crianças desde pequena é uma questão de autoestima, né? Por quê? Porque você dizer que só tem uma cor da pele, né, pintar lá do lápis rosinha, etc., você está negando a construção de identidade
identidade de uma série de crianças que não têm essa cor da pele. E isso é uma violência simbólica. E isso é uma violência cultural. E ela deixa em carne viva as crianças e os jovens desse país. Então é a mesma coisa que você tomar uma porrada no tiro. Entendeu? Então, bom, alguém mais quer falar? Você ia falar do lápis, querida? Fala mais. Qual que você quer falar? Então, eu ia comentar justamente essa ONG, né, que produziu esse material, que chama Cores de Pele, e que dá um trabalho muito bacana na sala de aula, quando a gente leva a caixa de giz, porque, assim, eu acho que os menores, os que estão vindo agora para o primeiro ano de 6 anos, eles já estão com um pouco dessa concepção mudada. Né? São crianças que na minha escola existe um projeto por uma professora de primeiro ano, e que eles não procuram mais o cor de pele, aquele antigo, né, meio rosado. E ela levou essa caixa, nós compramos na escola, e quando ela levou, ela falou assim, olha, hoje a gente estava trabalhando com identidade, então cada um vai desenhar um colega, e aqui tem a caixa com cores de pele. Então tem diversas tonalidades, do marrom mais claro até o mais escuro, e as crianças foram se identificando. Então, conforme eles sentavam de frente um para o outro, e que eles tinham que desenhar um colega, eles pegavam a caixa de giz e iam tonalizando assim, né, próximo da pele. Então, acho que essa é um ganho muito grande também. Eu acho que é um material que faz a diferença e que tem que ser incluso nesses cursos, né, que discutem a questão da étnico-racial. Então, gente, ó, como agora a gente vai fazer a prática, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Nesse nosso documentário, tem uma professora lá do Paraná, esses professores, quem viu o documentário sabe, quem não viu, depois a gente tá dando a dica para ver. Tem uma professora do Paraná que ela é descendente de alemães, dá para perceber pelo nome dela que aparece lá. E ela conta uma história dizendo que ela mora numa cidade pequena que quer valorizar só a imigração alemã como você fala assim, como a tradição do lugar, sabe?